Salmo 74. Vou ler 3 versículos. A gente faz uma introdução, a oração, e depois a gente retorna. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Deus, nós te agradecemos, muito obrigado mais uma vez, porque temos a oportunidade, Senhor, de abrir a tua palavra, falar da tua lei, do teu evangelho, pregar o teu evangelho neste lugar, sem impedimento, podemos fazer isso, o Senhor nos proporciona. Queremos aprender mais um pouco da tua palavra esta noite e que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a que todos esses ensinamentos desçam a nossa prática de vida. Perdoa os nossos pecados, nossas omissões, nossas negligências, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, os Salmos, eles têm o número de 150. Salmos não são capítulos, né? Às vezes a gente escorrega e fala, Salmo capítulo 20, chamando assim, né? Mas ele não tem capítulo, assim como Provérbios. São textos organizados, canônicos, textos santos, textos inspirados por Deus, e que alguém organizou essas poesias e essas orações. Os salmos, eles estão, assim como os textos de Salomão. Salomão tem 3 textos, que é Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes, e ainda há Jó, que é um texto de sabedoria, e Salmo. Esses 5 textos, esses 5 livros, essas 5 composições, podemos dizer compilações, obras, essas 5 grandes obras, elas estão organizadas num setor chamado de poesia e sabedoria. A gente vai ver dentro da Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, a gente vai ver a lei. A gente tem a era patriarcal no Gênesis, que ali também tem lei. Mas a partir do Êxodo até Deuteronômio, completando com Gênesis, nós temos esses 5 primeiros livros, que o judeu chama de Torá, que é a lei. Tudo no Antigo Testamento e na Bíblia vai ser baseado nisso. A partir daí nós temos Josué, temos Juízes, Ruth, que são os 3 livros que estão colocados como os livros históricos antes de Israel ter rei, antes de ter monarquia. E a partir de 1 Samuel, e aí a gente tem um bloco grande, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, como os 6 grandes livros maçudos, densos, com muita história sobre o período monárquico de Israel. Num primeiro momento, um período onde o reino era um só, e isso foi pouco tempo, isso durou 120 anos, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão, e depois o reino dividido. Toda essa história está até Crônicas. Daí no Antigo Testamento a gente vai aqui nesse momento, esse salmo, e assim eu vejo como Deus ele trabalha, né? Isso acho que nem planejando, irmãos, acabou caindo para mim. Esse texto de hoje, ele é um texto de alguém cujo nome é Asaf,
a gente vai falar sobre isso, não pode ser o Asaf que conviveu com Davi. Eu vou tentar explicar isso para os irmãos. Muito provável, porque esse texto é 400 anos depois de Davi, desse Asaf que viveu com Davi, o Asaf famosão. É muito provável que esse Asaf seja algum dos descendentes dele que um dia vai participar daquele momento de Jeremias ali, Ezequiel, que a gente tem visto quinta e domingo de manhã, quinta à noite nos estudos com Ezequiel e domingo de manhã a gente tem visto Jeremias. Esse camarada é alguém que está vivendo essa desolação. No final do livro de Crônicas, derrubaram o nosso templo. Acabaram com nossa religião. Onde está aquele templo suntuoso e glorioso que Deus vinha nos visitar? É esse o tema desse salmo. Então, os salmos, eles estão num grupo de livros, esse de poesia e sabedoria. Isso aqui é uma poesia extrema. Muita melancolia aqui, muita desolação, muita tristeza, mas também a esperança de que um dia tudo seria restaurado. E ele nos ensina muita coisa aqui de como viver em momentos assim angustiosos. A gente vai aprender com esse Asaf aqui. Mas esse salmo, ele é desse tempo, ele é uma poesia e que também nos ensina a ser sábios em momentos difíceis. Esses 5 livros, eles são muito importantes para nós doutrinariamente. Vem comigo. Cantares de Salomão, Provérbios, Eclesiastes são as obras de Salomão. Os Salmos, que há vários autores, e o livro de Jó, que muito provavelmente tenha sido o livro mais antigo a ser escrito. É possível. Um dia a gente vai saber. Então, assim, o livrão dos Salmos, o grande livrão de 150 salmos, ele é dividido em 5 livros e a gente está no terceiro. O terceiro livro vai do 73, nós inauguramos semana passada, e termina, dá um pulinho lá, você que tem Bíblia publicada de papel, no 89. Dá um pulinho no 89, está pertinho, foi lá no 89, não adianta, cadê o teu papel? Estou te expondo, né? Vem aqui, dá um abraço aqui. Isso é feio. Isso é muito feio. Você não trouxe sua Bíblia, eu falo isso. Não posso falar isso. Eu sei disso. Dá um beijinho no canto. Vê aí no 90 ia chamar de rato. Quase que eu te chamei de rato. Jefferson, vê aí no 90. Vê lá em cima, o que está em cima do 90 aí? Livro 4. Ou seja, começa um novo bloco, a partir do 90, que vai até o 106. No 107, o 5º bloco, o 5º livro. Por acaso, o Salmo 90 é de quem? Quem pode me ajudar aí? Ele mesmo. É um salmo dele. Aquele salmo famosão de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ensina-me a contar os meus dias, alguma coisa assim. É um salmo muito famoso e é dele. Ele tem uma composição e, por acaso, ele inaugura o 4º livro. Quem organizou isso? Também não sabemos. Gabriel, tu deve estar aí confabulando, depois eu vou perguntar para o Canta, porque tem uns bizu maneiro. Não sabemos. Quem organizou? Possível ter sido Esdras, que era alguém, um amante da lei do Senhor, das Escrituras, mas isso é especulação. O Salmo 74, que nós vamos estudar essa noite, vamos ler essa noite, expor para honra e glória. Lá em cima, o que está escrito lá? Assolação do santuário, oração para que Deus se lembre do seu povo aflito. Isso que está em negrito, isso, Pralon, foi colocado por alguém
Já viu nos evangelhos? Olha para mim, vem comigo aqui. Já viu lá nos evangelhos? Evangelho de Mateus. Aí, parábola, tal. Aquilo ali alguém colocou. Bem escuro, para nos chamar a atenção que ali está começando um parágrafo. Alguma coisa específica. Então, isso que está em negrito, alguém colocou mais tarde. Isso não estava no texto original. Agora, isso que está embaixo, o que está embaixo aí? Lê para mim, alguém corajoso. O que está embaixo, antes do versículo 1? Salmo didático de Asaf. Alguém tem outra tradução? Pode ler para nós aí. Da família de Asaf. O teu tá maneiro, hein? Alguém tem masquil de Asaf? Masquil de Asaf. Masquil, irmãos, olha para mim. Não é mastigar, não. Masquil, a gente vai chegar lá, é uma didática de Deus para conosco. Inspirou esse homem para nos ensinar alguma coisa naquele momento. Então, assim, Asaf, vem comigo, não solta a mão, vem comigo aqui. Tinha as crianças brincando no jardim de Jerusalém e a gente vai entrar em Jerusalém com outro propósito agora. Vem aqui comigo. Asaf foi alguém que Davi separou junto com mais outros 2 homens, para tomarem conta do louvor. Eles eram da tribo de Levi, eles eram sacerdotes, e Davi, antes de morrer, tudo elaborado por Davi, pela inspiração de Deus, vai construir um templo, tudo isso vai ser deixado para Salomão, mas Davi organiza como tudo será nesse templo. Eles não terão mais a tenda da congregação, aquele tabernaculinho pequenininho. Eles vão ter um templo agora no meio de Jerusalém e que Davi organiza como serão os turnos. E Asaf é alguém responsável por isso. Mas se esse Asaf aqui, olha só, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. E esse Asaf, ele está contando uma história de 600 anos antes de Cristo. 588. Estou botando 600 para ficar didático. Nem Davi está tão certinho em 1000. Então, assim, aquele Asaf lá está 400 anos antes do templo ser destruído. Quem era esse Asaf? Muito provavelmente, ou esse Asaf profetizou, o que eu acho improvável, o sentimento que seria quando eles perdessem o templo, isso é uma possibilidade que eu acho improvável, ou a mais provável, que esse Asaf, assim como a vida seguiu com os filhos de Davi no reino, esse Asaf seja um filho, um neto, bisneto, tataraneto, tal, que tinha as mesmas atividades, era da família, e que viveu esse período de desolação. E a própria Bíblia, ela nos dá essa dica. Quando tudo foi reconstruído, lá em Esdras 2:41, Neemias 7:44 e 11:17, a gente vai ver filhos de Asaf ali que participam do louvor do Senhor. Quando a gente fala filho, é obviamente que em 400 anos não é um filho direto, mas é alguém da linha. Me fiz entender, irmãos? Todo mundo juntinho? Amém? Então vamos que vamos. Esse período sombrio que nós vamos estudar aqui, de pregação que ninguém ouve. A gente precisa situar os irmãos. Quem tem acompanhado quinta e domingo pela manhã vai entender o sentimento do Salmo. Pregações que ninguém ouve. Olha só. Ele vai, no meio do Salmo,
pedir a Deus, clamar a Deus, reclamar, clamar: Senhor, levanta-te, Senhor, me ouve. Cadê os nossos profetas? Nós não temos mais quem fale. Mas poucos anos antes tinha. E ninguém queria ouvir. Ninguém queria ouvir. Então, assim, esse período sombrio, de pregação que ninguém ouve, de profanações do templo, de mistura de Bíblia com costumes modernos ou pagãos. Estão me fazendo entender? E de juízo de Deus tem sido relatado a cada escola bíblica dominical desde agosto de 2023. Jeremias. A gente começou Jeremias em agosto do ano passado. Hoje foi o capítulo 3:3. Ainda tem mais 20 para a gente ver. E a cada estudo de quinta-feira, desde outubro também do ano passado, Ezequiel. Tudo isso aqui que a gente vai ver nesse salmo, essas duas exposições a gente tem visto no domingo de manhã e na quinta à noite, onde cada pregador e professor tem se esmerado para tentar fazer a igreja compreender a seriedade do que aconteceu naqueles períodos dos judeus. A Jerusalém pré-cativeiro babilônico, aqui o salmista já está. Acabou de acontecer. A Jerusalém pré-cativeiro babilônico ecoa no mundo de hoje. Isso é importante para a gente entender o salmo. Muitos negligenciam a rotina correta do templo e as pregações dos profetas de Deus. Ele vai reclamar que não tem mais lugar de adoração. Tem gente fazendo barulho nas ruínas, levantando bandeira e parece que Deus está vendo e não está fazendo nada. Ele vai reclamar: cadê aqueles que anunciavam? Sumiram. A gente vai chegar num ponto, num clímax nesse salmo, e eu precisarei fazer algumas aplicações dele. Na introdução da obra consta que ele é um salmo didático. A gente viu aí um masquil. Essa palavra traz a ideia de tornar o homem sábio, prudente. Logo, ele pode ser um salmo eficaz para tornar o seu leitor habilidoso no entendimento. Como tomar atitudes, como reagir, como agir. E em relação a esse Asaf aqui, a gente já falou. Então vamos ao salmo propriamente dito. Vamos ler novamente, do 1 ao 3. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Olha para mim, por favor. O salmista iniciou a obra questionando por que Deus rejeitou o seu próprio povo e por que a ira dele se acendeu contra as suas ovelhas. É assim que ele inicia. O salmista, ele tinha consciência que aquilo que aquela geração estava passando havia sido operado pelas mãos do próprio Deus. Há informações dos profetas de como o Senhor abandonou o culto de seu templo em virtude de todas as condutas de Judá fora de sua lei antes de ele ser destruído pelos babilônicos. Ezequiel 9, 10 e 11, isso fica muito claro. Um texto que a gente leu hoje, em Jeremias de manhã, Deus virou o rosto para os pecados de Jerusalém, dentro do templo. É meio antropomórfico, né? Porque Deus vê tudo. Deus sabe de tudo, mas é uma ideia, nos passa uma ideia de quão ruim estava o culto.
Deus aceita o nosso coração, é a intenção que vale. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o culto precisa ser baseado em sua palavra. E eles estavam inventando. É isso. O templo, irmãos, era a maior expressão dos judeus. Centro de Jerusalém. Era glorioso, suntuoso e o bem mais precioso que eles tinham. O problema é que o transformaram num templo sincrético. O que é sincrético? Misturaram religião dentro dele. Não precisou ser ecumênico. Vamos chamar aqui um isso, outro aquilo, de várias religiões para a gente fazer um culto aqui. Não. Eles mesmos misturaram costumes de outras religiões, liturgias de outras religiões, colocaram outros deuses lá dentro, e assim que estava. Na cabeça do autor de Asaf, desse Asaf, pior do que o castigo divino de perderem aquilo que eles tinham de mais sagrado, aquela realidade era tão desoladora que parecia ser para sempre. Não foi só já foi ruim, nós perdemos, está tudo em ruína. Irmãos, imagine ruína, algo que eles tinham de mais sagrado, ainda que não estivessem fazendo valer o que era sagrado. Mas agora eles olham tudo em ruína. Tocaram fogo, derrubaram tudo, madeira. E ainda assim, até quando? Aqui, nesses 3 primeiros versos, o salmista funcionava como uma espécie de intercessor, suplicando pela restauração do culto. Desesperado, ele apelou para a história de Deus com seu próprio povo. Ele vai orar a Bíblia, ele vai orar a história de Israel. Lembra-te, verso 2. Dirige os teus passos às ruínas, verso 3. É como se aqui o salmista dissesse: Senhor, volte a olhar para as tuas ovelhas eleitas desde a eternidade e vai lá dar uma olhada em como ficou o local sagrado. Parece que o Senhor não está vendo. Parece que só eu estou triste. O Senhor não está vendo tudo aquilo em ruína? Vejam. Aquele era o santuário que ele deu para o povo adorá-lo, Deus. Agora um remanescente do povo clama para que Deus volte a olhar para esse santuário. No verso 2 tem mais 2 pontos a se destacar. Vamos ler o 2 de novo. Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste deste monte Sião em que habitaste. Vem comigo aqui. Tem 2 pontos a gente destacar aqui. Mas a redenção no Egito e a habitação de Deus no meio do seu povo resumem a totalidade da história dele, Deus, com a sua igreja no Antigo Testamento, a sua congregação. E a palavra tribo lembra-te da tua congregação. Eu preparo a pregação com uma versão e prego com outra. Então, o tribo não está na minha. Em alguma aí no verso 2 tem tribo? Amém? Beleza. A sua tribo. Em alguma aí está vara? Não? Amém. A palavra tribo no original pode significar vara ou cetro, dando a entender que Deus criou o povo para ser a sua vara de medir no mundo. Como se fosse um instrumento dele, de Deus, no mundo, para governar o mundo. Logo, aqui o salmista apelou para essa história e para esse propósito. Senhor, restaura aquelas condições que o Senhor, desde a eternidade, pensou, planejou que nós seríamos. Essa é a ideia dos 3 primeiros versos. Sem dúvidas, o autor era crente, é óbvio.
está vivendo um momento difícil, e a gente acabou de descobrir aqui mais um crente da época de Jeremias. Sem dúvida ele era crente. Deus o inspirou para que relatasse aquele período de angústia. E o impulsionou, isso é para nós, aqui aprendemos alguma coisa, a orar, a clamar. A mudança vem sempre precedida da oração da Igreja de Cristo. Não porque ela tenha algum mérito nisso, nem é a nossa mão que move o braço de Deus. O Espírito Santo admoesta os fiéis a reconhecerem as suas culpas na presença de Deus. Sempre há um remanescente de piedosos que são a semente de Cristo para uma colheita futura. Em tempos ruins, Deus sempre preserva os seus. E são esses poucos que Ele utiliza para orar, apertando para que as coisas mudem. Essa situação demoraria a mudar mais alguns anos, mas um dia haveria uma reconstrução. Do 4 ao 8. Os teus inimigos, ele está muito chateado, Asaf, bramam no meio dos lugares santos. Põem neles as suas insígnias, por sinais. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. É isso. O salmista está vendo que, além de derrubar, eles foram lá e ergueram os símbolos deles. O que eram esses símbolos? O salmista continuou, vem comigo. Senhor, no lugar das reuniões da tua congregação, eles gritam e erguem as insígnias deles. Esse texto que o salmista põe aqui no 74, ele está lá em 2 Crônicas 36, 17 a 21. Guarda isso aí. O salmista está relatando aquilo que ele está vendo e o autor das crônicas relata a mesma coisa. Como eles, além de terem destruído, eles profanam, zoam o lugar. Zoar, está no dicionário? Me ajuda aí, quem é de letras. Zoar. Eu zoo, tu zoas, ele zoa. Isso existe na prática? Ou está só na zoeira ainda, esse nome? Existe? Está no dicionário, Aurélio, alguma coisa? Me ajuda, quem é de letras aí, mano. Sempre tem um mais inteligente. Eles zoaram, caçoaram, escarneceram do lugar. Erguer bandeiras, aí os milico aqui, os milico presentes. Erguer bandeiras é uma ideia de que eu tomei a parada. Aquilo que eles tinham de mais sagrado agora é o meu Deus que manda aqui. O deles não pôde fazer nada. E deixa estar que foi o próprio Deus dos judeus que usou eles para profanarem aquele lugar. É isso. É importante lembrarmos, vem comigo, fecha comigo aqui, que poucos anos antes, nesse mesmo templo, os próprios judeus estavam oferecendo culto a Baal. Logo, o próprio povo havia erguido símbolos de outras culturas e religiões no lugar do culto ao Senhor. Mas o salmista insistia para que Deus olhasse para essa afronta. Faz alguma coisa, Senhor, o Senhor não está vendo. Estabeleceram símbolos estranhos no lugar que deveria ser santo. Irmão, que texto atual. Que texto hoje. Parece que esse Asaf mora no Rio de Janeiro. Escreveu sábado à noite o que estão fazendo com os cultos da igreja carioca. O estrondo que os ímpios fizeram no templo se comparava ao barulho de derrubada de uma floresta. Versos 5 e 6.
como animais ferozes, os babilônicos fizeram barulho para destruir o templo antes de queimá-lo. E ao queimar o lugar das reuniões dos crentes, ainda disseram: acabemos com eles. 7 e 8. Aquele templo que tinha sido construído por Salomão, com o melhor cedro do Líbano, e foi muito caro. Salomão, inclusive, aumentou os impostos de Israel para construí-lo. Com beleza e arte inigualável. Tem um texto da Rainha de Sabá, eu não lembro mais em que passagem que está, que quando ela volta, eu sempre me enrolo para dizer isso. Quando ela volta, vai assim, o que eu ouvi é muito menos do que eu vi. Eu vi muita coisa assim que me fez estar aqui. Mas o que eu estou vendo agora é muito menos do que aquilo que eu soube. Em pouco tempo foi posto abaixo por irresponsáveis. A suma de todos esses versos que a gente leu, do 1 ao 8, é que na visão do salmista, além de ter sido destruído, o templo havia sido profanado pela presença de incrédulos, que trouxeram seus símbolos pagãos e seus estandartes militares para dentro dele. Estavam tão ferozes para apagarem o nome de Deus, que não deixaram um único canto de sua casa sem violência. E enquanto tudo isso aconteceu, Deus não fez nada, na visão do salmista. Verso 9 ao verso 11. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta. Olha a reclamação dele. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Cadê aqueles que anunciavam? Não tem entre nós mais, Senhor. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão? Sim, a tua destra. Tira do teu seio e consome-os. Tipo, como se Deus estivesse com a mão no bolso. Senhor, sim, braço cruzado. Bora, Senhor. Tira a mão aí da sua frente, faz alguma coisa. Não está vendo eles fazendo isso? É basicamente isso, Salmo. O salmista continua avisando a Deus aquilo que em seu coração Deus virara as costas para não ver. Em Jerusalém não havia mais símbolos, não havia mais profetas, e quem aferisse o fim daquela desolação. Ou seja, não havia mais esperança na visão do salmista. Verso 9. Ele reconhece a tragédia que é viver sem a exortação dos profetas. Ele reconhece a tragédia que é viver sem pregadores da palavra de Deus. E agora, e reconhece como é ruim viver sem culto. Ô Tacílio, nos seus... Tu ficou 30 anos, certo? Tu tinha uma LESP, né? Tu tinha uma licença especial. Tu tirou 30? Tirou 29? 30? Trintinha? Que beleza, tá inteirão aí. Tá dando umas corridinhas, Tacílio? Tá dando umas corridinhas? Devagar, devagar. Que beleza, Tacílio. Nesses 30 anos que você tirou... Por que eu estou falando isso? Olha, eu esquecendo, hein, cara, de novo, hein. Quem está me acompanhando aí domingo de manhã, eu estou entrando em umas vibes direto, estou esquecendo o que eu vou falar. É a idade, né? Esqueci, Tacílio. Me perdoe, irmãos. Eu não tenho uma mente tão prodigiosa. Em algum momento, acho que vai surgir de novo. Tem. E era importante para aplicar, que surgiu agora isso aí. Mas tudo bem. Ele reconhece a tragédia que é viver sem a exortação dos profetas de Deus e sem a rotina sacrificial dos cultos. Lembrei.
Nos teus 30 anos de serviço, quantos H24 tu tirou que não pôde ir para culto? Quantos plantões, quantos serviços? E assim, tu já era crente? Vamos lá. No domingo à noite, tristeza, serviço domingo. Serviço domingo é muito ruim, irmão. Muito ruim. E assim, a gente vai sair segunda-feira de manhã. Em alguns lugares, como na FAB, para trabalhar até as 4. Não vai sair segunda-feira de manhã para ir embora para casa. Não, ele vai cumprir o expediente até as 4 horas e 4 horas ele vai voltar para casa. Basicamente assim na FAB. Não sei se na Marinha tem um esqueminha. Eco Bravo, como é que é no Eco Bravo? Daniel não tem não? Não sei. Mas o que eu quero dizer com isso? Um domingo só que tu não vai para o culto. Irmãos, é uma tristeza, irmão. Além de um dia que tu pensa assim, pô, foi perdido. É uma tristeza você não estar em comunhão. O salmista aqui, ele está... Cadê o barulho dos cultos? Cadê a rotina? Cadê meu hábito, Renan, de chegar domingo às 5 da tarde para olhar para a cara do Canta e Canta é dó maior. Acabou. Acabou. E pior do que isso, até quando? E pior do que isso, o lugar da minha igreja está tudo em cinza no chão. Cadê aqueles que pregavam? Cadê a aula de escola dominical de manhã? Cadê o culto de quinta-feira que eu não queria ir? Às vezes eu estava trabalhando, às vezes eu estava estudando, mas às vezes eu estava de bobeira em casa. Cadê? Eu tenho que falar isso, irmãos. Porque o sentimento do salmista é esse. Até quando isso? É bom lembrarmos que tínhamos pelo menos 3 profetas nesse período. Jeremias, que havia sido exilado no Egito, está lá em Jeremias 43, e Ezequiel e Daniel, que foram exilados na Babilônia. Tipo, antes de tudo isso acontecer, era assim, a gente não quer te ouvir. E agora, cadê eles? O autor do Salmo era crente. Mais uma vez eu falo isso. O povo de Deus se queixava, não só porque o tempo estava nublado e escuro, mas porque também estavam em densas trevas que não conseguiam enxergar aquela famosa luz no fim do túnel. Não era o caso dele, ele era crente, mas da maioria esmagadora dos judeus daquele período. Em algum momento, aqueles que desdenharam, escarneceram, maltrataram e até mataram os profetas de Deus, desejaram ouvi-los, ouvir a sua mensagem, mas não poderiam mais ouvi-las. Na nossa realidade, será um momento em que os pregadores da palavra e a rotina da igreja se findarão nessa existência. Um dia isso vai acontecer. E não vai ser Babilônia, não vai ser Assíria, não vai ser Egito. Vai ser para sempre. Verso 12 ao 17. Rapidinho. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste.
Hoje de manhã, em Jeremias 33, a gente leu um dia e noite também. Olhem para mim, irmãos, fechem comigo. Aqui há uma reviravolta no Salmo. Ele continua orando, mas não há mais o até quando. Há uma reviravolta. Aquele desolado, desesperançoso, agora lembra dos feitos do Rei eterno, Criador. A oração dele, ele põe isso. Ele enumerou os atos poderosos divinos, tanto da criação, quanto na libertação dos hebreus no Egito. Verso 12. Aquilo que o Senhor fizera no passado por seu próprio povo, animou o salmista a voltar a confiar em Deus. É como se ele lesse as Escrituras, lembrasse das histórias, e isso o alimentou naquele momento de desolação. Deus dividiu o Mar Vermelho, esmagou os monstros marinhos. Que parada é essa? Verso 13 e 14. Ele fez uma alusão à fraqueza de Faraó e seus soldados, é uma metáfora, em relação ao poder de Deus. Ezequiel 32:2 nos ajuda a entender isso aqui. Deu água no deserto para milhares de pessoas e secou rios quando quis. Verso 15. Ele estava se referindo à água da rocha com Moisés em Êxodo 17, verso 6. E ao rio Jordão, Deus, além de ter aberto o Mar Vermelho, quando o povo chegou no rio Jordão, pela lateral do rio Jordão para passar, para entrar na terra prometida, Deus ainda parou o fluxo de água do rio para que eles passassem a pés secos. Como é que isso se deu? Como é que parou a fonte de água lá? Não encheu aqui? Como é que foi isso? Parou, eles passaram e depois o fluxo retornou. É isso que o salmista está dizendo aqui. Fez o dia e a noite. Deus fez o dia e a noite, formando a luz do sol para si mesmo. Limitou a terra e criou as estações. Gênesis 8:22. O salmista fez referência à totalidade das coisas que Deus criou e formou e as suas mudanças. Dias e noites, inverno e verão, verão e inverno. Nesse parágrafo, o salmista utilizou o título de rei para demonstrar que Deus tomou o governo do povo para preservá-lo em segurança. Verso 18 ao 21. Estamos quase acabando. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu concerto, para a tua aliança, para o teu pacto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Não volte envergonhado o oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Estamos quase acabando, irmãos. Vem com canto aqui. Nesse final de poesia didática, nesse masquil, o salmista continua a oração, mas já não há mais. Por quê? Até quando, Deus? Ele lembra que o bom nome do Senhor estava sendo ofendido e insultado entre os inimigos insensatos. Entenderemos melhor esse pedido dele nos 2 últimos versos. Estamos quase chegando lá. Ele faz alusão à vida de um simples passarinho, simples, que é entregue a uma ave de rapina e compara pessoas aflitas, ali os judeus que estão aflitos com o comando da Babilônia no lugar. Nós somos um simples passarinho, cuida de nós.
Seu intuito é lembrar a Deus sobre o tormento dos judeus, que para ele seria para sempre. Mais uma vez ele clama: considera a tua aliança, pois na terra há lugares terríveis e violentos. Verso 20. Há narrativas bíblicas e históricas que relatam o horror que se tornou a terra após a invasão babilônica de Jerusalém. Nós vamos agora lá nesse texto. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Verso 11. Lamentações é depois de Jeremias, capítulo 5, verso 11. Olha do que o salmista está falando. Rapidinho. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta. Os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, desmaiou o nosso coração. Por isso, se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Jeremias, aqui nas Lamentações, está relatando o teor, o tempo desse salmo aqui que a gente está lendo. Verso 22 e 23 aqui a gente termina. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Ele confirma o pedido feito anteriormente, no verso 18. Ele clama que o Senhor defenda a sua honra perante os ímpios, mantendo suas promessas ao povo eleito. Que isso não termine assim. Que isso não acabe assim. Que Deus se apresentasse como um juiz e tomasse a sua posição em seu tribunal. Levanta-te. Lembra-te. São termos antropomórficos, onde os atributos humanos são conferidos a Deus. Logo, a ideia dos versos é: Senhor, levanta-te nesse tribunal, porque essa causa te interessa. É assim que ele termina o salmo. Aqui eu pus 4 aplicações, por acaso foram 4, que eu julguei importante nesse salmo, para o nosso tempo. Em tempos como esses aqui, esse recorte, esse contexto, é sempre bom trazermos à memória que o corpo do cristão, o corpo, esse aqui, ó, é o verdadeiro templo do Senhor. A gente leu aqui que tinha um templo em Jerusalém, tinha um lugar de culto. Nós temos um.
várias denominações, igrejas espalhadas por toda a terra, e tem gente que não tem um. Tem gente que agora está em caverna, mas que tem um lugar para fazer isso. Na casa de alguém. O templo é isso aqui. Mas que devemos também tratar os nossos locais de culto com reverência. Em congregação estamos na casa de Deus. Isso já estava escrito aqui. Durante a tormenta, o salmista tinha as escrituras e a oração. Olha que coisa, ele não tinha mais nada. Engraçado que Jeremias havia escrito que demoraria 70 anos para acabar. E ele está desesperado. Imagine 70 anos para quem tem 40. Daqui 70 anos, eu não vou ver. É isso. Só vai ver as crianças, que vão estar mais idosas quando isso acontecer. Ele só tinha Bíblia e a oração. Eu vi isso aqui no Salmo e quis compartilhar isso com os irmãos. É provável que em algum momento da nossa vida, assim como ele, nós também só tenhamos essas duas coisas. Bíblia e oração. Mesmo limitado, necessitado e oprimido, tinha as duas armas das mais importantes do cristianismo e ele, como crente, apelou para elas. Ele orou a Bíblia. Assim como há dia e noite, verão e inverno, também há momentos na vida de circunstâncias felizes e tristes. Passaremos por elas, todos nós. Mas no dia final de Cristo não teremos mais mudanças. Estaremos para sempre em sua presença. Haverá um tempo, isso eu deixei por último, eu acho que isso é urgente. Haverá um tempo em que não existirão mais os profetas, se findarão. Haverá um tempo em que não se ouvirão mais os crentes cantando nos cultos públicos. Isso também vai acabar. Haverá um juízo não como aquele em que o Senhor usou os babilônicos para purificar o seu povo. Haverá um juízo eterno. Uns irão para a sua direita e outros irão para a sua esquerda. Que Deus nos abençoe.